quais foram as dificuldades que você encontrou para você conseguir chegar a ter esse número de funcionários? Olha, o mais difícil é a gente encontrar pessoa qualificada para trabalhar. Até a gente teve que se qualificar. Muita coisa a gente aprendeu fazendo e não tenho vergonha de dizer. Chegava assim uma demanda, um desafio e uma noite em claro, 2 noites, 3 noites, tentando encontrar a melhor forma. E aí, óbvio, com parceiros lá fora, a gente também também pode pedir socorro para eles. Então, eu tenho hoje 17 parceiros no país, pela RBCE, passar a mão no telefone, olha, eu tenho planejamento com essa possibilidade e tal. A troca de experiência, isso foi ajudando. Mas o mais complicado é você encontrar a equipe certa, a equipe preparada. A gente tem gente que veio da redação e essa pessoa precisa passar por um momento assim de preparação, de aprendizado, de mudança de rotina mesmo, porque o dia a dia da redação é muito diferente. Então, o mais complicado foi encontrar a gente. Até hoje ainda é muito difícil. A gente, quando precisa de um profissional, principalmente quando é para atuar dentro dos municípios do interior, eu quase não encontro gente preparada, com vontade de encarar o desafio. Agora, Cleide, até bem pouco tempo a gente dizia que as empresas procuravam mais esse tipo de comunicação só no momento de apagar o incêndio, né? Por isso, esse perfil que você falou, se tinha somente um assessor de imprensa, né, para fazer esse contato com a mídia, mas não se pensava na comunicação dessa forma integrada. Então, as empresas procuravam, no momento de crise, às vezes contratavam esporadicamente, né, pontualmente, um jornalista para resolver o seu problema, né? E hoje, quais são os maiores problemas que a empresa que chega, né, em busca de um profissional da comunicação empresarial, que problemas elas têm quando elas sentem essa necessidade de procurar a agência, de procurar esse trabalho? A gente atende muito pouco esse tipo de demanda. O que acontece, Vânia, é que as empresas fazem tomada de preço para trabalhar o planejamento da comunicação, para começar tudo. Você dá suporte de imprensa, dessas questões da comunicação interna, você planeja o ano todo. Eu tenho contratos que a gente atende tudo, da publicidade à assessoria de imprensa, que eu tenho um time preparado para atender, diverso, porque nós trabalhamos por núcleos. Ou seja, hoje as empresas colocaram de fato a comunicação de forma estratégica e elas estão, no início do ano, a gente está renovando contratos que estão fechados há algum tempo, eles ganham um formato novo, tem ajuste, mas assim, as empresas, é muito pouco hoje o caso daquele que chega só para apagar um incêndio, aquele que vem correndo só para ajustar um pedacinho do serviço. Não, eles pedem mesmo, eles têm uma equipe. E aí sim, se o problema acontecer, o time está lá para entrar no fogo com ele, mas já está contratado, digamos, ele já se antecipou ao problema. Porque independente do problema, você cuida do dia a dia da empresa, do contato com o empregado, da comunicação que flui ali e que muitas vezes não precisa sair no jornal, na grande imprensa. Sai no jornal da fábrica, sai no programa de rádio que ele tem, sai no programa de TV interna, então você tem sempre trabalho para fazer. Eu queria aproveitar e te perguntar uma questão sobre ética, porque eu sempre tive muita dificuldade de fazer assessoria, né? Quase nunca fiz. E em jornalismo de redação, a gente sabe que sempre tem que procurar os dois lados, né? Tentar se aproximar o máximo da verdade, enfim, ter esse compromisso com o leitor, com o público. E a assessoria sempre me incomodou, né? Porque você está sendo pago, né, pelo teu cliente, que vai fazer, né, que está esperando de você com que você construa uma imagem desse cliente positiva, né, independente de coisas negativas que ele faça. Então, assim, como é que você lida com isso? Você tem um cliente que você precisa, né, construir uma imagem boa, né, e às vezes você não pode ter a preocupação de escutar o outro lado, uma assessoria. Ser um advogado de defesa, você vai ter né? que ser esse advogado dele. Eu te digo o seguinte, eu sempre resolvi isso de forma muito, muito normal. Porque eu tenho clientes que considero todos empresas sérias, idôneas, que estão aí e que existe sim algumas delas que já passaram por problemas de acidente, problemas que, basicamente assim, questões ligadas a acidentes, uma outro problema de infração que a gente como assessor de imprensa divulga, informa e o papel de fazer a matéria
completa é da redação, é do jornalista. Eu acho que o que acontece é que há um preconceito. E a gente descobre que, assim como você como assessor de imprensa, você tem o papel de cuidar da reputação daquele cliente, trabalhar a imagem dele. Mas para trabalhar uma boa imagem, para construir, para que ela seja sólida e verdadeira, eu tenho que trabalhar com a verdade. Então, evidentemente que tem situações delicadas, críticas, que o papel do assessor é enfrentá-las. Ele muitas vezes vai dizer, olha, teve um acidente e tal, assim, assado, o impacto é esse, a situação é essa, está sendo resolvida. Todos nós passamos por isso na nossa vida diária. A questão é, há um olhar muito preconceituoso ainda, e as empresas, ou multinacional, ou até empresa local, é sempre assim, tem a empresa, é o mal. Ela está ali do lado do mal, ela vai só sempre se defender. E às vezes esquece que tem atores de órgãos reguladores, outros órgãos aí, que também têm um interesse muito grande, que o jornalista, ele muitas vezes não enxerga que tipo de informação ele está manipulando, que tipo de pegadinha ele está colocando ali. Hoje o trabalho que a gente faz, a gente enfrenta os problemas de frente. A gente orienta o cliente a fazer isso também. Errar, problema, isso vai acontecer. Agora, como você vai enfrentar é que te dá exatamente, faz com que a tua reputação seja até mais fortalecida quando você encara a coisa como deve ser encarada, com responsabilidade. Cleide, muito bom você ter vindo conversar aqui com a gente. Eu tenho que dizer também que a Cleide Pinheiro, que está aqui conosco, ela foi eleita personalidade do ano em comunicação empresarial, região Norte-Nordeste, né? E aqui é a primeira paraense a receber esse prêmio da ABERJ, que é a Associação de Jornalismo Empresarial, né? Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial, e a empresa da qual a Cleide é sócia também recebeu um prêmio. Eu te agradeço por ter vindo, viu? Parabéns aí pelos prêmios. Obrigada, você fica conosco, continua. Cleide Pinheiro conversou conosco.